Hoje eu tenho muitas coisas. Eu confesso que eu sou um pouco acumulador. Mas eu sou um acumulador de memórias. Então todas as minhas coisas, elas têm um motivo específico para eu tê-las. E eu acho que é sobre isso, na verdade, né? As coisas que a gente tem, a gente acaba dando muito valor às coisas e esquecendo do valor das pessoas, né? E as coisas, pra mim, elas têm que ter um significado. No caso desse violão, especificamente, ele tem esse significado, de manter vivo o legado de uma pessoa. Onde eu levo esse violão, eu conto essa história. Então, eu queria compartilhar com vocês. É um dos violões que eu uso para as aulas. Pra quem ainda não sabe, eu tenho uma escola de artes com a minha esposa, onde a gente ensina todos os tipos de artes. Artes cênicas em geral, música. Eu trabalhando com a fotografia também, eu ensino a fotografar. Jorginho. Parece aleatório, mas nem é tanto, na verdade. Ele é um de Jorge de 89. E quando a gente dá nome para as coisas, elas ficam mais pessoais, né? Então, no caso dele, foi um presente, na verdade, de uma professora amiga minha também, que foi do pai dela, que faleceu recentemente. Os filhos tirando as coisas de casa, ela encontrou esse violão e lembrou de mim. Ele estava bem abandonado já. Cuidei dele para dar uma sobrevida maior. E como eu dou aula de violão também na escola, eu uso ele para as crianças que não têm um instrumento. E o pai dela se chamava Jorge. Algumas das minhas composições atuais eu compus nesse violão. Então ele foi um instrumento que eu usei para registrar algumas coisas. Ele é um violão simples, um violão de estudante, mas ele cumpre o papel. Então as coisas são de fato ferramentas. E essa ferramenta específica, ela me ajuda a criar. O fato dessa ferramenta ter passado pela mão do Jorge fez com que ela chegasse até as minhas mãos e ser uma ferramenta ainda útil para as minhas criações, por exemplo. E por isso ele é o Jorginho. Então, basicamente, a ideia é manter vivo o desejo que o Jorge tinha, né? Pelo instrumento, pela música. Eu não o conheci profundamente, mas só o fato dele ter preservado esse instrumento o tempo que ele teve, para mim já é um indicativo do quanto ele gostava da música e do instrumento. Então é uma forma de manter esse legado dele viva, né? Através das crianças que estão aprendendo com o instrumento que ele usava por hobby. E é sobre isso, é sobre não dar importância às coisas, mas que as coisas nos tragam a importância das pessoas, porque as pessoas são importantes. Pode não ter sido importante para mim, pode não ser importante para você, mas foi importante para alguém. Então essa pessoa se mantém viva através dos bens, por mais que esse não seja o fator principal, mas é um objeto que traz a memória dessa pessoa. Para quem assistiu o filme Viva, a Vida é uma Festa, ele conta essa história do Dia dos Mortos, né, do México, fala sobre sempre lembrar das pessoas. Eles trazem essa questão mais religiosa, cultural, do país, para dizer da importância das pessoas, mesmo as que vão embora, né? Eu não falo sobre cultuar a morte ou cultuar a pessoa que se foi, mas lembrar da importância dela. Jorginho. Jorginho é um dos meus instrumentos de cordas, um dos que eu mais gosto atualmente. Tenho outros. Em algum outro momento eu vou trazer os outros violões para vocês conhecerem. A guitarra, que eu só tenho uma, o violino, o ukulele e os instrumentos de percussão. Em outro momento eu trago isso para vocês. Mas eu queria trazer essa reflexão também, de que as coisas só devem ter valor se elas te trazem a memória das pessoas. Acho que por isso que eu sempre gostei daquele programa Acumuladores Compulsivos, sabe? Que a gente vê as pessoas acumulando pela falta de alguma coisa, ou medo de ter falta de alguma coisa, e acabam acumulando coisas, né? E essas coisas acabam tendo muito valor. Até minhas coleções. E a coleção, em teoria, seria uma coisa inútil, mas eu uso muitas coisas delas. A única coleção que eu não utilizo diariamente é a minha coleção de DVDs. Mas ela me remete a um momento específico da minha vida em que toda semana eu comprava pelo menos um DVD. Não, porque eu sou apaixonado por fotografia e todos os DVDs que eu tenho estão relacionados a um tipo específico de fotografia.
os filmes que trazem uma linguagem específica, onde a gente vê a linguagem daquele diretor, ou do montador, até mesmo do editor. Então eles têm um sentido lógico para eu ter. Tá? Na verdade, acaba sendo um arquivo de pesquisa, que eu não tenho utilizado, principalmente pela era do streaming, né? Mas aquele objeto físico me traz a memória de um momento que eu considero que foi um bom momento da minha vida. Então é por isso que eu acabo guardando. Talvez isso seja uma justificativa para eu ser um acumulador? Talvez. E é isso que eu quero ser um acumulador de memórias e principalmente de boas memórias, porque a gente já acumula tantos traumas, né, na vida, que eu acho que acumular boas memórias faz muito mais sentido para a nossa existência. E é isso. Jorginho tá aqui, sempre que posso conto a história dele para os novos alunos. Eu acho importante passar para frente esse legado. Uma das coisas que eu tenho comigo é que todo o conhecimento que eu adquiri na vida, ele não serve de nada se ele ficar guardado comigo. Então eu acho que isso me dá mais sentido em ser professor. Eu gosto de ensinar, então sempre que eu posso eu quero estar ensinando algo para alguém. E por isso eu acumulo tantas habilidades também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário e ativa o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.